Nesse final de semana termina a Oktoberfest, mas também tem outro evento importante para quem gosta do esporte aqui na cidade, principalmente o futebol. É que Blumenau pode ter novamente um representante no Campeonato Brasileiro. Estamos falando da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, mas Blumenau poderá voltar a ter um representante no ano que vem. Isso porque o BEC vai enfrentar o Tubarão neste domingo no estádio do SESI às 3 horas da tarde, buscando uma vaga para a Série D do Brasileirão. Silvio Keller, comentarista esportivo, está conosco para falar dessa disputa desse final de semana. Oi, Silvio, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia aos amigos da Itabirá Esporte. Sempre um privilégio poder falar sobre o nosso esporte, sobre o futebol e sobre essa expectativa aí muito grande de Blumenau voltar a uma competição nacional de futebol. Faz muito tempo, né, que Blumenau disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pela última vez. Isso, o Metropolitano era o representante de Blumenau e do Médio Vale, disputou por várias temporadas, bateu na trave 1, 2 vezes, não alcançou uma Série C nacional, que seria uma competição de nível médio, e agora o Blumenau, voltando com uma SAF constituída, uma modalidade nova de aporte financeiro e também de gestão, muito rapidamente consegue a expectativa de, primeiro, uma Série D, que é a 4ª divisão. É o começo de uma competição média, né, que outras regiões já têm, como Chapecó, como Criciúma, e que Blumenau e o Médio Vale merecem. Expectativa muito grande, e pelo jogo de ida, o Blumenau encaminhou, sim, a oportunidade de alcançar a Série D, pelo que a gente viu no jogo no último final de semana lá no sul do estado. Bom, é importante a gente explicar que este jogo vale pelas 1/4 de final da Copa Santa Catarina. Vale uma vaga para a semifinal da competição e está valendo uma vaga também para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, porque as outras equipes que disputam a competição com interesse na Série D já tem vaga garantida, né, Silvio? Exatamente. Todos os demais clubes, com exceção do Tubarão, que é o adversário direto e integra o grupo G das 1/4 de final, e teremos o jogo da volta, no jogo da ida, o Blumenau venceu e venceu bem pelo placar mínimo no sul do estado. Todos os demais, então, já tem calendário e já tem competição nacional na Série B, na Série C ou na D. É o caso do Marcílio Dias, por exemplo, do Santa Catarina. Então, antecipou-se uma decisão, já que os demais concorrentes do Blumenau foram caindo durante a competição. Caso do Carlos Renault de Brusque, do Camboriú, enfim. Então, é uma final antecipada. E logo em seguida, se me permitirem, Jorge, há uma confusão muito grande entre os torcedores, entre os portais que fazem o futebol, dizendo que se o Blumenau for campeão da competição depois, ele ficará com a Copa do Brasil. Não, o Blumenau definiu, e nós já falamos sobre isso, né? O objetivo dele é a 4ª divisão e não a Copa do Brasil. Imaginemos que ele passe e deverá passar pelo Tubarão, terá vaga na 4ª divisão. Seguindo para as semifinais, poderá chegar à final e ser campeão. Aí, pelo regulamento, ele poderia ter a vaga na Copa do Brasil, mas ele não. E eu vi confusões em portais, em outros veículos de informação esportiva da região, e vamos lá, usando um exemplo do meu querido amigo, a Portuguesa Carioca, ela conquistou a vaga na Copa do Brasil, porque foi campeão da Copa Rio de Janeiro. E também ela desejava a presença na Série D. Mas ela acabou alcançando a vaga na Série D, tal qual a Portuguesa de Desportos, tal qual o Marcílio Dias, como classificado da primeira para a segunda fase da Série D desse ano, na ampliação de 64, com mais 32 para 96 clubes na Série D do ano que vem, os classificados da primeira para a segunda fase da Série D deste ano
ganharam vaga no colo, gratuitamente. E foi o caso da Portuguesa. O que fez a Portuguesa, então, como campeão da Copa Rio? Não, eu não quero a Série D. Deixe para o segundo colocado, que é o América. E nós, Portuguesa, queremos a Copa do Brasil. Então, ela vai ter as duas competições. Então, essa é a situação do Blumenau. Se o Blumenau for campeão, ele ele desejará, obviamente, a Série D e abrirá para o vice-campeão a Copa do Brasil. Então, uma dúvida aí dos portais falando que não, o Beck não ganhará a Série D. Ganhará porque ele formulará para a federação e a federação homologará para o campeão, no caso do Beck, se ele for campeão da Copa Santa Catarina, a Série D e não a Copa do Brasil. Então, resumindo tudo, passando pelo Tubarão e basta um placar igual, Blumenau e todo o Médio Vale terá um calendário completo para a próxima temporada, Jorge. O que é muito bom, né? Para todos. Deixa eu ver se eu entendi, Silvio, essa tua explicação. O clube tem direito de escolha, é isso? Isso, tem direito de escolha. Mas alguns portais têm dito que o campeão terá a Copa do Brasil na próxima temporada, e aí não teria direito a uma vaga na Copa Santa Catarina, na Série D. Não, isso não confere. Em qualquer competição, é o caso de São Paulo também, todos podem fazer uma opção. E Blumenau, não tendo vaga na Série D, é óbvio que ele desejará a Série D para planejar o seu calendário, para planejar seu plano comercial, para planejar o calendário do torcedor, para almejar uma competição melhor, que seria a Série C, como o Barra conseguiu esse ano. Ele vai abrir mão, por protocolo junto à federação, da Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil tem uma importância maior, um peso maior na formulação do ranking nacional. O Blumenau não precisará, de forma alguma, correr no risco, como está se falando aí em alguns portais, de que não deve ser campeão porque aí não terá direito à Série D. Vai ter de direito como campeão que será, ou melhor, vai ter de direito já na semifinal, né? Passando pelo Tubarão. Passando pelo Tubarão, se acontecesse isso que os portais por aí estão falando, ele abriria a mão até do título da Copa do Brasil, porque ele não a quer. E como você falou, ali mesmo, aqui na Itaberá, a própria diretoria da SAF em Blumenau, não, nós queremos a Série D, nós queremos um calendário, nós queremos um plano de médio e longo prazo para o futebol de Blumenau, e não uma aventura de um jogo só, né, Jorge? Com certeza, né? Se tem essa opção de escolha, né? Com certeza deve optar pelo calendário. A Copa do Brasil não deixa de ser um atrativo principalmente financeiro, mas aí as condições teriam que ser outras, né? Teriam que ser outros. O americanos no Rio, ficamos torcendo e muito pela ampliação. Num primeiro momento, eu fui contra a ampliação de 64 para 96, porque isso prejudicou muito quem já está na Série D, porque perdeu um mês de calendário. Essa edição deste ano, nós tivemos grupo de 8 clubes, numa primeira fase ida e volta, nós tivemos quantos jogos? 7 mais 7, 14. Já no ano que vem, nós teremos grupos de menos clubes, teremos grupos de 6, serão 10 jogos. Então, em teoria, um mês a menos. Muitos clubes reclamaram que não queriam essa antecipação do aumento para o ano que vem, e sim para 2027. Mas quando eu percebi que isso nos atingia positivamente, aos clubes de Santa Catarina, digo, não, vamos torcer para que aconteça. E também isso ajudou o meu América, porque a Portuguesa, na ampliação, a Portuguesa ganhou uma vaga no Rio de Janeiro que ela não precisava mais pela Copa Rio. Não precisando, ela protocolou na federação. Nós não queremos a Série D, porque nós já ganhamos na ampliação da Série D de 64 para 96. Deem para o América. Bom, resumindo, há muita confusão ainda. Claro definitivamente que o Blumenau, com o resultado igual no domingo, a partir das 17 horas, colocará todo o Médio Vale numa situação confortável de ter uma competição de segunda divisão, ano que vem, onde vai estar também o Metropolitano, e terá também uma quarta divisão nacional, o que nos deixará em condições favoráveis de poder viver o futebol, né, Jorge?
Exatamente. Silvio, bom, o confronto com o Tubarão é domingo, 3 horas da tarde, aí para o torcedor blumenauense, para aquele que gosta do futebol, quer ver novamente o futebol forte aqui na cidade, tem esse atrativo de domingo à tarde, né? Comparecer ao estádio, prestigiar o Beck, para empurrá-lo rumo à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol e à semifinal da Copa Santa Catarina. Passando pelo Tubarão, Silvio, qual seria o provável adversário do Beck na semifinal da Copa Santa Catarina? Estamos conversando com Silvio Keller, comentarista esportivo. Tá por aí, Silvio? Espera aí, já vamos falar com o Silvio Keller novamente, né? Estamos, né? Voltou, Silvio? Isso, voltamos. Voltamos. Bom, passando pelo Tubarão, Silvio, qual seria o adversário do Beck na semifinal da Copa Santa Catarina? A tendência é que seja o Criciúma, porque o Criciúma, lá no grupo H, tem como adversário o Joinville, com quem empatou no jogo de ida. Então, o Blumenau passando pelo Tubarão, já com a vaga na 4ª divisão, que é o objetivo, fará semifinais da competição com o Criciúma. Aí, a definição da ida e da volta dependerá, sim, da pontuação nos jogos das quartas de final. Quem tiver melhor jogo na ida e na volta, o Jack empatou, o Blumenau venceu. Há uma tendência, sim, de que ele faça o jogo de ida em Criciúma e o jogo da volta em Blumenau. Então, um Blumenau e Criciúma no jogo da volta seria um jogo, né, Jorge? Ou será um jogo de casa cheia, né? Numa semifinal. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E também, né, um prêmio aí para esse retorno do Beck a jogar na cidade de Blumenau e já chegando aí numa fase importante de uma competição como é a Copa Santa Catarina. Agora, Silvio, o que explica essa campanha do Beck na Copa Santa Catarina e a campanha na 2ª divisão que acabou, né, frustrando os torcedores de não conseguir a vaga para a Série A do Campeonato Catarinense no ano que vem? O que houve aí de mudança, de alteração? Assim, ó, eu já disse, até falei na minha última presença com você aí, o nosso amigo César Paulista sempre fala, eu não me canso de usar uma frase dele. No futebol a gente pode fazer tudo certo e no final pode dar errado. O Blumenau, ele montou uma equipe muito técnica, uma equipe para disputar uma 1ª divisão, em contraposição a outros times, como o caso do Metropolitano, do Camboriú, montaram grupos comprometidos com muita força física e disposição. Então a gente sempre diz que em 2ª divisão não tem jogo perdido e não tem bola perdida. Cada jogo é uma briga. E foi o que aconteceu. Também o treinador, ele não era alguém que valorizava o grupo e a performance. Havia ali uma situação de relacionamento difícil que o Correia, o auxiliar, ele conseguiu eliminar. Ele está conseguindo extrair dos jogadores, do elenco, o máximo de cada um e o grupo está fechado. É o sentimento e é o que se percebe. E para facilitar a vida do Blumenau, esse adversário agora, nessa fase de definição, de decisão, é um clube parecido com o estilo do Blumenau. É uma equipe que joga, que quer jogo, mas deixa jogar. Então, mas mexeu muito no elenco, coisa que o Blumenau não fez. O Blumenau trocou 1, 2 peças e reforçou. O Tubarão mexeu muito. Teve perdas no elenco, troca de treinador, um ambiente instável lá com a SAF deles também, algumas ingerências, mas é uma equipe técnica. Quem viu o jogo de ida viu que pouquíssimas faltas, apesar de um gramado úmido, com chuvas no sul nos dias anteriores. Foi um jogo técnico em que a equipe da casa, o Tubarão, procurou o resultado, o Blumenau conseguiu se encaixar na proposta de jogo da equipe mandante, segurou uma pressão relativa, mas é um adversário técnico também, é um adversário melhor de se enfrentar. É mais ou menos assim, Jorge. Na nossa patota, a gente gosta de jogar
com quem sabe jogar, né? Porque é ruim de jogar com quem não sabe, porque vai vir botinada, vai vir pontapé, vai vir marcação, estilo boxe, né? Então a equipe do Blumenau não sofreu nesse jogo de ida, não sofreu muito. Ela conseguiu suportar aí a proposta e vai levar para o SESI esse mesmo cenário. Um jogo de qualidade, de busca de opções ofensivas, né? Há um certo risco, sim, mas jogando em casa, sem desfalque, a equipe do Blumenau ela está ajustada, bem mais ajustada que a equipe do Tubarão, que remontou aí nessa competição, quase ficou fora. Então, tudo leva a crer, tem que se ter cuidado, que no final do jogo, o Blumenau vai comemorar bastante, e o torcedor também, essa conquista, Jorge. Dentro de campo, o time está fazendo o seu papel. E fora dele, Silvio, o que se sabe sobre esse projeto, sobre essa SAF? Chegou falando em tentar levar o clube para uma competição nacional, está muito próximo disso. A gente já tem garantias de que podemos ter o futebol fortalecido aqui na cidade? Sim, o projeto de médio e longo prazo definiu-se um orçamento na casa de 2,5 milhões por ano, né, na instituição da SAF, o que dá aí, vamos lá, 250 mil reais mínimo por mês para se conduzir. Já há aporte de apoiadores, não há patrocinadores masters ainda, mas isso é questão de tempo, porque recuperar a credibilidade, reconquistar algo é muito mais difícil do que conquistar a primeira vez. E o Blumenau segue esse caminho. Mas, assim, percebe-se que há uma tranquilidade diante até da discrição, né? Diante até do sossego que se tem, da tranquilidade nas manifestações dos gestores da SAF, do seu Carbone e dos seus pares. Isso tranquiliza muito. E o que se vê no Blumenau, nas notícias dele, é quem vai jogar, vai repetir o elenco, a manifestação do treinador, nunca uma situação de desconforto em relação à parte financeira ou questões administrativas. E isso, Jorge, é muito importante no futebol. Cada vez mais, não é uma boa frase que eu vou falar agora, mas o futebol, ele está cada vez mais igual, fazendo com que o detalhe resolva. E o detalhe financeiro, ele talvez seja tão importante quanto jogar, transferir qualidade para um plantel, para uma estrutura de futebol, poder trabalhar e planejar a logística de um jogo e de uma competição. Isso o Blumenau em nenhum momento deixou dúvidas. E também, para frente, a manifestação dos gestores a partir da quarta divisão, é subir para uma Série C, tal qual o projeto aqui no litoral do Barra, né? Eu falei com o presidente Beni de Silvio. Não há mais limite para o nosso projeto, como também não há restrições de investimentos do nosso apoiador, nosso patrocinador master, que é a SAP, de Hoffenheim, na Alemanha, uma gigante mundial da área de tecnologia. Nos resta apenas, ele disse, nós termos a competência de darmos reciprocidade. Até agora o que a gente viu, tirando o imprevisto do não acesso, né? E eu não vejo como imprevisto, porque o Blumenau recomeçou ali em outubro, novembro, e pretendia o acesso, não veio, mas para a primeira divisão. Mas muito mais importante do que esse acesso à primeira divisão é o calendário nacional, Jorge. Então, em nada foi prejudicado o que se planejou. Pelo contrário, eu penso até que facilitou esse imprevisto para dar uma ajustada no elenco, na comissão técnica e na estrutura de apoio. Sempre tem ajustes para fazer. Penso que siga com tranquilidade e é o que eles têm mostrado, né? Então, com muita tranquilidade para quem gosta de futebol, né, Jorge? Eu tenho visto gente da Vila Itopava, lá da minha Massaranduba, dizendo que querem futebol e querem voltar. Isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma. Por falar nisso, né? O que se sabe sobre o Metropolitano? Também não conseguiu acesso para a primeira divisão, não disputou a Copa Santa Catarina e estava em um processo de reformulação com algumas dificuldades. Tem alguma notícia do Metropolitano, Silvio? Tem, Jorge. Eles têm trabalhado de forma discreta, que é o correto também, né? Houve uma reunião
da diretoria com os sócios foi na quarta-feira, anteontem, e há um cenário de, agora, definição para equalização do nível de endividamento do clube, que não é pequeno, e a partir da constituição de uma RJ, de uma recuperação judicial, o clube possa voltar com tranquilidade para a próxima temporada, né? Eles devem definir, estão competindo o Blumenau também na Copa Santa Catarina Sub-18. Aliás, no próximo sábado, para quem não tiver muito o que fazer, eu pretendo estar lá, você sabe que eu acompanho muito o futebol raiz, e devo estar no Guilherme Yenzi às 15 horas acompanhando Metropolitano e Blumenau pela Copa Santa Catarina Sub-18. E vencer, e dependendo de uma combinação de resultados, pode ir para entre os 4 semifinalistas da Copa Santa Catarina. Ali está o futuro de ambas as equipes. O Blumenau, o Metropolitano tem o Instituto Metropolitano, tem um trabalho de base sendo refeito. O Blumenau usa a estrutura do NFC, do Núcleo de Futebol Cristais, que é uma equipe já com departamento de futebol registrado, que buscará a disputa da terceira divisão do ano que vem. É mais uma opção para quem gosta de futebol. Talvez utilizando a estrutura do 15 de outubro, de Indaial, e também já ensaia a reestruturação do seu futebol amador numa parceria com o modelo de formação do Avaí de Florianópolis. Mas, enfim, então, eles estão definindo um calendário de eventos, o Natal do Metropolitano, as churrascadas, para reunirem os torcedores e já se preparando para a disputa da segunda divisão da próxima temporada. E estão certos, né? Porque nós devemos entender e até olhar o exemplo do Blumenau, que foi a equipe que mais cedo começou a trabalhar, mais cedo começou a rastrear a estruturação do elenco, né? E com um aporte financeiro que deixou isso tranquilo. O Metropolitano não tem. Mas sabe que cada dia que passa, que não for trabalhado, o resultado será difícil de acontecer. Parece que existem já opções de interessados, né, na aquisição de um processo de SAF que possa ser construído também. Mas essa constituição de uma SAF, ela é muito mais produtiva a partir de um processo preliminar de uma recuperação judicial. Porque a recuperação judicial permitirá o esgotamento da dívida de uma forma mais saudável. Até a negociação de valores, né, de ponto para débitos que eles possam ter, trabalhistas, cada caso será negociado. E a partir daí, o aporte de uma SAF já vem com o investimento destinado para a construção do elenco, para a melhoria do centro de treinamento, no alojamento, na estrutura que eles já têm. Mas, enfim, eles estão trabalhando, com certeza, o intuito de fazer uma temporada menos complicada do que foi esse ano, porque esse ano foi, no popular, um Deus nos acuda, né? No começo do campeonato, nem sabia se a equipe ia vir, com muitas dificuldades. E atingiram o resultado, confesso, surpreso para mim, terem chegado até as semifinais, né, Jorge? Foi uma surpresa para todos. E depois uma frustração, porque chegou a empolgar e na hora H acabou não conquistando a vaga para voltar à elite do futebol catarinense. Chegou-se até a imaginar os 2 representantes de Blumenau na primeira divisão do Campeonato Catarinense do ano que vem, o que não aconteceu. Silvio, aproveitando a tua participação, o que dá no Campeonato Brasileiro de Futebol esse ano, hein? Depois de assistir Flamengo e Palmeiras na Libertadores da América. Eu vi, assim, rapidamente, né? Você sabe que meu foco é maior para as competições que eu chamo da nossa área geográfica aqui no Sul e as competições secundárias pelo Brasil. Eu tenho muita preocupação com todos os grandes pequenos clubes que não estão numa série A, B e C. Mas, assim, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, eles sofrem, né? Pelo que eu chamo a maldição do calendário. E pelas estruturas financeiras diferenciadas que ambos têm, eles estão dando conta, sim.
o Palmeiras perdeu em Quito e o Flamengo venceu 1-0 no Maracanã. O que é mais difícil, o Flamengo manter a vantagem ou o Palmeiras buscar ela novamente? Tem gente dizendo que é mais fácil o Palmeiras virar. Eu não acredito. É mais fácil o Flamengo manter. No Brasileiro, muito próximos, né? Muito próximas pontuações aí. Não devemos escapar de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e o gigante Mirassol, né? Mas é muito difícil. Ambos têm um jogo a menos do que o Cruzeiro e tudo leva a crer que terminará a competição com a dupla Flamengo e Palmeiras, ou na ordem inversa, Palmeiras e Flamengo na frente à final da competição, faltando aí um quarto, né? 3/4 dos 38 jogos já foram disputados. Nós estamos aí na 29ª rodada com o Flamengo e o Palmeiras na 28ª disputada, e são 73%. Faltam aí 30 pontos. Muita coisa pode acontecer, mas eu quero me reservar o direito de dizer que o que vai acontecer vai ser esse quarteto aí, Palmeiras e Flamengo 61, Cruzeiro 56 e Mirassol 52. O Bahia com 49 seguirá aí nessa linha de buscar a competição sul-americana e Libertadores. A surpresa negativa, por conta do calendário e até de gerências internas ou ingerências do Atlético Mineiro, que está a 2 pontos, está nas semifinais da Sul-Americana, mas está a 2 pontos da linha do grupo Z4, junto com o Santos, que volta a decepcionar. Então deve ficar nisso aí, Jorge. Por outro lado, a gente torce muito, né? Acreditando o ambiente ideal, se fosse no acesso Criciúma e Chapecoense, Santa Catarina seria premiada com 2 na competição do ano que vem, né, Jorge? É verdade. E o Criciúma tem um jogo chave neste sábado, se eu não me engano, que é contra o Goiás, no Heriberto Wilson. É um jogo importantíssimo. Criciúma vencendo essa partida, ele dá um passo importantíssimo para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, né? Importantíssimo, até porque o Goiás está ali com 50 pontos, nós temos 5 rodadas, 15 pontos a serem disputados, ele estaciona o Goiás ali na 6ª posição, né? Mas ambos os clubes, Chapecoense e Criciúma com 54, sofrem uma concorrência, né? Do Novo Horizontino, que está em 5º, aliás, o segundo o Chapecoense, o terceiro o Criciúma, o quarto o Clube do Remo e o quinto o Novo Horizontino estão com 54, então qualquer deslize, né? Vai ser muito crucial, mas é um jogo importante para o Criciúma, tá? O Chapecoense está fazendo uma promoção de ingressos, um pacote combo até o final, chamando o torcedor para os jogos em casa e dada ao equilíbrio dessas equipes, isso pode ajudar e bastante. Já Criciúma nem faz, né? Porque o Criciúma é um dos clubes que mais sócios torcedores tem. Ele tem uma carteira financeira de sócios torcedores de Série A. É maravilhoso o trabalho que se faz em Criciúma de conexão do torcedor com o processo de associação, né? É exemplo para os demais clubes de Santa Catarina. Sem dúvida. Obrigado, Silvio, pela participação. Ótimo final de semana. Abraço a todos, Jorge, torcendo para que Blumenau chegue a uma competição nacional e estaremos juntos na próxima semana, se possível, no estúdio da Itaberá. Obrigado pelo privilégio e vamos em frente, futebol é nossa paixão. Obrigado, Silvio Keller, analisando o jogo de domingo entre Beck e Tubarão, que vale para o Beck uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol e na semifinal da Copa Santa Catarina.